a revelação de Deus através do profeta Oséias. E uma revelação que nos demonstra, segundo a teologia, uma dupla referência. A dupla referência nos livros proféticos indicam duas coisas: agora já e ainda não. O que é isso, pastor? A dupla referência que a gente encontra nos profetas é que é uma referência que tem uma aplicação imediata, contextual, histórica, mas aquela mesma aplicação imediata daquele tempo, daquele instante, aponta para um cumprimento profético no futuro. E eu a atrairei a mim, e a levarei ao deserto, e falarei ao coração. Qual é a aplicação futura desse texto? Só para a gente, não é o caso aqui nessa noite, mas só para vocês não ficarem pensando, o pastor falou, mas não contou o negócio. Que aplicação futura é esta? Na época da segunda metade do reino do anticristo, quando os sacrifícios do templo forem interrompidos pela manifestação do anticristo, o anticristo empreenderá um movimento persecutório contra a nação de Israel. E Deus vai levar novamente Israel para o deserto. E ali vai falar com Israel como nos tempos pregressos da sua história, como na época em que Israel dependeu de Deus no deserto. E vai preparar a nação israelita no deserto para a vinda visível e gloriosa de Jesus, porque a vinda secreta, a primeira vinda, 7 anos antes, é para a igreja, mas a vinda em glória em que todo olho verá, no Monte das Oliveiras, será justamente no final da grande tribulação, por ocasião do desfecho da batalha do Armagedon. Amém? Estamos resolvidos então, não estou devendo mais nada para vocês aqui agora. Mas a referência imediata é a que eu chamo vocês para que a aplicação desta palavra, tanto no contexto imediato do Amós, como no contexto das nossas vidas espirituais, no qual esta palavra nos inspira nessa noite. É o que eu quero trazer. A proposta de Deus com o seu povo. E eu a atrairei. Deus atrai o seu povo a Ele. Ao atrair o seu povo a Ele, a Bíblia diz, e a levarei para o deserto. O deserto são biomas, são regiões. 1/3 do planeta, 1/3 das porções de terras do planeta são constituídas de desertos. Desertos são biomas, ecossistemas, regiões geográficas do planeta em que se constitui de 3 características, pelo menos 3 características fundamentais. Caracterizado pela esterilidade, caracterizado pela morte e caracterizado pelo perigo. O deserto são regiões de baixíssima umidade relativa do ar, em que a sobrevivência humana torna-se
dificílima. É dificílimo viver e sobreviver no deserto. O deserto são regiões do planeta onde é caracterizado pelos lugares mais difíceis de se viver. E Deus, no seu plano, na sua agenda inexorável, invariável, inquestionável, tem para o seu povo a passagem pelo deserto. O deserto está na agenda de Deus para todo mundo. Todo o seu povo é levado para o deserto. Independente de nós gostarmos ou não, independente de você preferir ou não, independente de você querer ou não, nós estamos no plano de Deus e o deserto faz parte do plano de Deus. O deserto está no plano de Deus e nós percebemos esta realidade com clareza solar, com a mais cristalina nitidez, quando nós observamos a narrativa da história do povo de Deus ao longo das Escrituras. Ao longo das Escrituras, nós vemos a presença marcante do deserto na vida do seu povo e na vida de homens que Deus levantou. Necessário foi que estes passassem pelo deserto. Mas vem aí uma notícia boa. A nossa relação com o deserto é uma relação transitória. Nós não fomos chamados para viver no deserto. Nós não fomos chamados para viver no deserto. Nós não fomos chamados para morar no deserto. O deserto representa as tribulações, as lutas, as dificuldades, os problemas, as circunstâncias, os ambientes que propositalmente Deus prepara e permite para que a gente passe, para que a gente possa alcançar o padrão da vontade divina, para que a gente alcance o ponto da vontade de Deus para nós. Então o deserto é o instrumento de Deus, em que cada um de nós aqui, espiritualmente dizendo, haveremos de passar, se não é que já passamos, se não é que vamos passar. Mas de qualquer maneira, ou você já passou, ou está passando, ou ainda vai passar. Mas lembre, logo desse ponto de partida, o deserto é uma passagem. O crente não nasceu para ficar a vida inteira na prova. O crente não nasceu para sofrer ad eterna. O crente não nasceu para ficar a vida inteira em tribulação. Ele passa pelo deserto e aprende com a pedagogia do deserto, para que depois o nome do Senhor seja glorificado. E a nação de Israel, quando foi libertada por Moisés do Egito, depois de 430 anos de escravidão egípcia, o Senhor abriu o Mar Vermelho, mas antes de chegarem na fronteira da terra de Canaã, necessário foi um trânsito de 40 anos pelo deserto. Como o deserto. E por que Deus leva o seu povo para o deserto? Porventura seria Deus um sádico cósmico, alguém que tem prazer de ver a gente sofrer? Por que Deus nos leva para o deserto? Sendo que o deserto é um lugar ermo,
solitário, hostil, inóspito, inabitável, lugar perigoso. Os animais que vivem no deserto são animais que têm um fortíssimo instinto de sobrevivência, são predadores de alta letalidade, são predadores vorazes, porque no deserto não tem comida, no deserto não tem presa, no deserto não tem alimento. E quando aparece um ser humano no deserto, os animais ficam todos atiçados para devorar logo. Entendeu? É presa fácil no deserto, é um lugar perigosíssimo. E por que Deus nos expõe? Por que Deus permite nós sermos expostos a tamanho risco? Por que Deus nos leva para o deserto? E talvez você veio aqui nessa noite se questionando. Talvez você entrou aqui nessa noite perturbado, conturbado dentro da tua alma, perguntando a si mesmo: Senhor, por que é preciso passar pelo que eu estou passando? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou encarando esse deserto? Por que eu estou vivendo o abandono? Por que eu estou vivendo esse momento de uma provação tão solitária? Por que eu estou vivendo esse momento tão difícil? Por que a minha alma está apanhada por tamanha agrura, por tamanha desdita, por tamanha vicissitude? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso, sendo que eu sou fiel, sendo que eu te amo, sendo que eu tenho um compromisso com o Senhor, justamente porque Deus tem um plano na tua vida que necessário se faz passar pelo deserto. E por quê? Respondo: porque no deserto, as condições do deserto são completamente desfavoráveis. As condições impostas pelo ambiente desértico são absolutamente desfavoráveis. No deserto você não pode contar com nenhum recurso porque não tem. No deserto não tem água para beber. No deserto não tem comida para comer. No deserto não tem... ninguém vive no deserto. E Deus leva o seu povo no deserto justamente para que a gente seja lapidado no deserto. Primeiro, o primeiro efeito que o propósito de Deus ao nos levar no deserto causa em nós. Deus fala no capítulo 8 de Deuteronômio: eu levei vocês para o deserto para humilhar vocês, para que vocês aprendam a humildade, para vocês descerem do salto, para vocês baixarem a bola, para vocês serem verdadeiramente humildes. Porque quando a pessoa está numa situação favorável, quando a pessoa está por cima, está na crista da onda, ela passa a acreditar aquela condição, a sua própria competência, a sua habilidade, a sua própria argúcia, a sua própria inteligência, o seu próprio traquejo. Olha como eu sou bom, olha como eu sou trabalhador. Mas no deserto você aprende a ser humilde e você entende que é necessário uma completa dependência de uma provisão de Deus. No deserto não se sobrevive se Deus não for com você. No deserto não tem influência, no deserto não tem amigo, no deserto não tem recurso, no deserto não tem nada, no deserto só tem você e Deus. Então você aprende a ser humilde, você aprende a não mais confiar em você mesmo. Você aprende a não mais confiar no seu taco. No deserto,
nós aprendemos a entender que a nossa segurança não está em nós, mas está no Deus que nos levou para o deserto. No deserto é quando nós encaramos as dificuldades. Não tem escapatória no deserto. Não tem subterfúgio. Não tem nenhum esquema. Não tem recursos onde a gente possa recorrer, a não ser uma completa dependência do Senhor nosso Deus. Mas é importante dizer que Deus levou o seu povo para o deserto, e durante 40 anos no deserto, o próprio Deus sustentou o povo no deserto. O próprio Deus sustentou o seu povo no deserto. No deserto é onde nós encaramos realidades extremas e absolutamente contraditórias. Durante o dia, por causa da baixa umidade relativa do ar, as temperaturas atingem de 50 a 70 graus Celsius. Mas quando o sol se põe, a temperatura cai abruptamente, chegando a temperaturas negativas, abaixo de zero. Ou seja, a temperatura num só dia cai mais de 50 graus. Quem é que sobrevive a tamanhas contradições? Onde a gente está agora numa situação e daqui a pouco já se vê em outra. Essa é o ambiente rude, inóspito, selvagem, brutal, pelo qual Deus nos permite passar. Mas o deserto também se constitui uma escola. O deserto também se constitui o centro de treinamento de Deus. O deserto também se constitui um caminho em que Deus nos coloca dentro de um processo para aprendermos a confiar em Deus e a vida espiritual. Davi enfrentou o deserto, foi perseguido por Saul no deserto de Zif, no deserto de Parã, perseguido por Saul. Além do deserto ser difícil, inóspito, com tudo que eu já vos disse, ele ainda estava sendo perseguido vorazmente pelo rei Saul, um exército de soldados atrás de Davi. Mas para que Davi chegasse ao trono, para que Davi chegasse ao ápice, para que Davi fosse capaz de governar o seu povo, para que Davi fosse capaz de tornar-se o maior de todos os estadistas que Israel já teve, é necessário que ele passasse pelo deserto para que ele aprendesse a confiar em Deus, para que ele aprendesse a viver na dependência do Senhor, para que ele aprendesse a entender que tudo é por ele, para ele e nele, e não tem escapatória. O profeta Elias também enfrentou o seu momento de deserto, quando fugia da fúria e da inspiração vingativa de Jezabel. E no deserto foi sustentado por um anjo até que conseguiu chegar no Monte Horebe. Muitos servos de Deus tiveram a passagem pelo deserto, e no deserto tiveram as suas vidas espiritual elevada ao nível máximo para que pudessem fazer a vontade de Deus. O nosso Senhor Jesus, imediatamente após ser batizado nas águas, receber o batismo, a presença do Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e de ouvir a voz trovejante do céu, em que dizia: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Olha só, perceba só o contraste, meus irmãos. Imediatamente após esse momento, diz-nos as Escrituras, nos evangelhos de São Mateus, nos evangelhos de São Marcos, no evangelho de Lucas, diz-nos os evangelhos sinóticos, imediatamente após ter recebido
a presença do Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, de ter recebido aquela palavra pública, aquela declaração pública de Deus Pai, no meio de todo mundo, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia diz, no instante seguinte, no versículo seguinte, diz que então ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ora, porque é assim, irmãos, olha só, se Deus acabou de dizer que aquele era o filho dele, o qual ele amava e tinha prazer nele, por que Deus, o mesmo Deus que falou que ama, que tem prazer, em seguida, imediatamente após dizer isso, o Espírito conduz ele para o deserto para ser tentado pelo diabo? Porque, você está vendo? A palavra de Deus, a promessa de Deus, a chamada de Deus, Deus falou para você que vai te levantar, Deus falou para você que vai te usar, Deus falou para você que tem um propósito na tua vida, Deus falou para você, então te prepare que Deus vai te levar para a escola dele. Glória a Deus. E quem levou Jesus? Jesus não foi para a Bíblia não diz que Jesus saiu por conta própria e foi para o deserto para ser tentado. A Bíblia não diz que Jesus quis ir para o deserto, que Jesus se voluntariou, que Jesus se ofereceu, porque quem em sã consciência quer ir para o deserto? Quem em sã consciência se dispõe a ir para o deserto? Jesus não se dispôs a ir para o deserto. Jesus não falou: Pai, me mande para o deserto. Senhor, eu estou pronto para ir para o deserto. Quem é que está pronto para enfrentar situação difícil? Quem é que está pronto para enfrentar problema grave? Quem é que está pronto para entrar em circunstâncias adversas? Quem é que está pronto para enfrentar tempestades? Quem é que está pronto para ser exposto ao perigo? Quem é que está posto a ser exposto à escassez? Quem é que está pronto para passar por circunstâncias adversas? Nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Quem levou foi o Espírito. Aleluia. Glória a Jesus. E Jesus, e assim você fala assim, irmãos, o Espírito não vai pedir permissão para ninguém para levar você para onde Ele quer. O Espírito não vai perguntar para você: e aí, topa ir para o deserto? E aí, está afim? E aí, o que você acha de ir para o deserto? Não, o Espírito pega você e leva e pronto. Quando você abre o olho, você está num deserto. Quando você menos pensa que não, você já está ali. E aí não tem pai, não tem mãe, não tem esse, não tem aquele, não tem influência, não tem amigo, não tem nada. Tem você e Deus no deserto. Agora Ele leva no deserto, no pior dos lugares. No pior dos lugares. Ele vai enfrentar Satanás num território desfavorável. Ele vai enfrentar o diabo num território desfavorável, na desvantagem. Ele vai enfrentar poderes malignos em desvantagem. Nem sempre você estará em posição de vantagem. Nem sempre você estará em posição elevada. Nem sempre você vai estar em posição em que você dita a circunstância. Não, Deus permite que a gente chegue em circunstâncias, em situações em desvantagem. E por que Deus permite uma desvantagem tão discrepante como essa? Para provar que Ele é Deus na tua vida. Para provar que sem Ele não tem como você sair dessa. Para provar que para que não fique dúvida, para que não fique resquício de variação, para que não fique tibieza na tua alma, para que você compreenda, para que você entenda, para que você forge dentro do teu coração uma convicção pétrea de que Deus é o Senhor da tua vida. Louvado seja Deus.
Percebam que Jesus chega no deserto e jejua 40 dias e 40 noites. E depois que teve fome, aí que a Bíblia diz que Satanás chega. Ou seja, Satanás chega no melhor ou no pior momento? Na hora que ele está cheio do poder. Olha só, versículo anterior, o Espírito manifestou na forma corpórea de uma pomba, e Deus falou: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. O Satanás podia aparecer naquela hora, na hora que ele estava cheio do poder. O Satanás podia aparecer naquela hora que ele estava cabra macho. Satanás podia chegar naquela hora que ele estava ungido, que ele estava podendo, que ele estava exaltado, que Deus acabou de gritar do céu, bradar do céu: esse é o meu filho. Mas é na hora que você está cheio do poder que Satanás aparece. É na hora que você está pingando azeite. É na hora que você está soltando labareda, rajada de língua estranha para todo lado, que você está no manto, no sapato de fogo. É nessa hora que aparece. Não é, irmão, é na hora. Ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Jejua 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Aí que o encardido aparece. Vai vendo, irmão, como que a coisa... Ou seja, ele experimenta chegar no fundo do poço. Porque o deserto é um ambiente de extremos, em que a corda é esticado a ponto de rebentar. E eu te digo, aguenta firme. Segura a onda. Pastor, está difícil, dá glória a Deus. Confia no teu Deus. Deus tem um plano na tua vida. Você vai sair dessa. Você não vai sucumbir diante do inimigo. Deus vai te renovar. Deus vai te dar força. Deus vai te suprir. E é o que o inimigo diz para ele: se tu és filho de Deus. Qual foi a última palavra que ele ouviu antes de acabar o culto lá do pastor João Batista? Qual foi a última palavra que ele ouviu antes do João Batista dar a bênção apostólica? A última palavra que ele ouviu antes do João Batista terminar o culto foi: este é o meu filho em que tenho prazer. E depois que ele jejua, que ele vai para o deserto, logo depois que acaba o culto, irmão, acaba o culto, ao invés dele começar uma semana de vitória, ao invés de começar uma semana de bênção, de prosperidade, de porta aberta, ele ouviu uma palavra de vitória, ouviu uma palavra de poder, ouviu uma palavra de ânimo. Irmãos, eu tenho certeza que ele saiu voando daquele culto. Ele saiu voando daquele culto, meu Deus do céu. Olha o que ele ouviu: a manifestação visível, na forma corpórea de uma pomba sobre ele. O culto acabou, ele falou: rapaz, agora eu vou ganhar o mundo. Deserto. 40 dias, 40 noites sem comer. Aí depois vem a vitória? Não, depois vem o diabo. Depois vem a vitória? Não, depois vem o diabo. E que o diabo, quando o diabo chega, o que o diabo diz? O mesmo que o diabo tentou fazer no Éden. Ele tentou desdizer, ele tentou plantar na mente e no coração de Jesus, do Filho de Deus, se ele tinha convicção ou não da filiação, da paternidade em Deus. Tentou plantar uma dúvida se ele era ou não. Ah, sabe de uma coisa? Eu estou achando que Deus não tem nada comigo. Estou achando que esse negócio não é para mim. Eu estou achando que esse negócio não dá certo. Dá certo para alguns, mas para mim não vai dar certo. É onde o inimigo aparece para querer colocar dúvida no teu coração, para querer neutralizar a palavra que você ouviu no melhor culto da tua vida. Mas eu estou aqui para te dizer, meu amigo, aguenta firme, a corda está esticada. Mas Deus tem uma bênção de vitória para você.
É depois dessa tentação, que eu não vou me estender nos detalhes da tentação, mas é justamente depois desse deserto que Jesus está habilitado. É depois desse deserto que Jesus está credenciado. Tem pessoas que falam: eu já terminei o seminário teológico com o pastor Ronaldo, agora o pastor já estou liberado para o pastor já carcar uma unção em mim. Me coloca aí, pastor. O senhor já não acha que já não estou no tempo, não? Não é, acabei o seminário teológico, agora já estou credenciado. Não, irmão, você só vai estar credenciado depois que você vencer o deserto. Não é depois que você terminar o curso de teologia. Não estou menosprezando o curso de teologia. É tão importante quanto, mas o que te chancela, o que te qualifica, o que te habilita, o que te credencia no mundo espiritual. Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai te abençoar, meu irmão. Mas é depois que Jesus passa por aquele deserto e enfrenta cara a cara os poderes de Satanás. É justamente depois que o ministério de Jesus está credenciado para pregar o reino de Deus, para curar os enfermos, para pregar a palavra do Senhor, para expulsar os demônios. É depois disso, meu irmão. Antes disso, não. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, a gente verifica a história do apóstolo São Paulo, que encontra com o Senhor a caminho de Damasco e se converte. E se a gente for um leitor descuidado, se nós lermos a Bíblia de maneira assodada, apressada, você vai ter uma conclusão errônea, porque dá a impressão que daquele ponto Paulo já se ergue como um grande pregador, que Paulo já se levanta como um hábil, um exímio ministro da palavra, que ele já está ali habilitado. Mas nós vamos ver, a partir do texto que nós temos em Gálatas, o processo pelo qual Paulo passou para que o seu ministério fosse credenciado. E então ele nos diz, lá no livro aos Gálatas, na epístola que ele mesmo escreve aos Gálatas, e ele vai contando pormenorizadamente o processo pelo qual se deu após a sua conversão e a confirmação para o ministério apostólico. E nós vemos que no processo, para forjar o apóstolo que ele foi, o maior apóstolo de todos os tempos, o maior doutrinador da igreja, o maior teólogo de todas as eras, cujos escritos exigem, irmãos, se a gente for ver a quantidade de brilhantes teólogos que se debruçaram, que se afadigaram, que se esmeraram em interpretar, em sorver, em se iluminar, se inspirar com os escritos de Paulo para interpretar os seus escritos, a grandeza dos escritos de Paulo. Nós temos inúmeros, os maiores teólogos ao longo de todos os tempos da igreja se debruçam e se inclinam diante de Paulo para entender os seus escritos. Mas esse ministério de Paulo é o ministério que conta com 3 anos em que ele passa no deserto da Arábia. Tanto é que ele diz que o evangelho que ele pregava ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum, não veio de ser humano.
mas veio de uma revelação direta. Louvado seja o nome do Senhor. Veio de uma revelação profunda. E onde que ele conheceu as grandezas das revelações que lhe foram outorgada, concedida? Onde que ele recebeu o tamanho beneplácito? Ele recebeu o tamanho beneplácito no período em que ele foi provado no deserto. Não rejeite o plano de Deus para a tua vida. Aprenda, Deus permite que passemos por situações complicadas, por situações difíceis, porque Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Meu irmão, glorifique o nome do Senhor, exalte a Deus, aprenda com o momento que você está vivendo para conhecer o Deus para conhecer o Deus da tua vida. Deus se revela no deserto. Deus te supre no deserto. Deus te honra no deserto. Olha só, no deserto, os piores, os mais vorazes, as víboras do deserto, sobrevivem ao deserto. O escorpião do deserto, a víbora chifruda do deserto, tem um animal muito característico no deserto chamado víbora chifruda. Vive no deserto, é o métier. É ali no meio, entre as víboras. Entre as víboras. Entre os predadores. Que Deus nos dá graça para sobreviver e prevalecer na dependência do Senhor. Porque ficar no manancial é coisa simples e fácil. Viver entre pessoas extremamente dóceis e amáveis, qualquer um consegue. Agora, sobreviver no deserto, suricanta, lamacanto e decai. E atrairei para mim e levarei ao deserto. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. O deserto separa os homens dos meninos. Separa aquele que está só na empolgação, só no embalo, só na euforia, de quem quer de fato viver uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, irmãos, o deserto é a credencial divina. Você pode ter consigo as credenciais humanas. Não digo que não são importantes, mas mais do que tudo é ter um ministério confirmado pelo Senhor, é ter uma vida confirmada pela obra de Deus, não apenas assim numa empolgação, num fogo de palha, numa realidade momentânea, numa euforia, sabe aquele tipo sonrisal que coloca na água assim, faz você fala, agora vai, daqui a pouco não tem mais nada. Louvado seja Deus. No deserto é a essência que prevalece em detrimento da aparência. No deserto não tem aparência. No deserto tem essência. Tem pessoas que lutam e se esforçam para manter uma aparência. Mas no deserto é o que você é que vai prevalecer. É o que você é com a tua sinceridade diante de Deus. É o que você é diante do Senhor. Não o que você é diante dos homens, mas é o que você é diante de Deus. É a realidade nua e crua. É sem nenhuma máscara,
sem nenhuma maquiagem, sem nenhum disfarce, sem nenhuma encenação. No deserto não tem encenação de espiritualidade. No deserto não tem bravata que prevalece. Nós somos, irmãos, muitas vezes, nós somos muito bravateiros. Nós decoramos certos linguajares. Nós declaramos linguajares da boca para fora. Não coisas que nascem pelo Espírito de uma convicção profunda. Mas quando nós estamos no deserto da provação, as nossas bravatas são colocadas em xeque pelo próprio Deus, para que a gente aprenda a depender não de bravata, mas aprenda a depender da palavra de Deus, da promessa de Deus, da inspiração advinda da graça de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho do crescimento, da maturidade espiritual, irmãos. O caminho da maturidade. O caminho da firmeza espiritual. O caminho da transformação. Deixa eu dizer para você, de todo o meu coração, nós precisamos passar pelo caminho da maturidade. Nós não podemos ficar a vida inteira no beabá. Nós não podemos ficar por tempo indeterminado, simplesmente, sabe, naquela papinha, sabe, naquela aguinha de rosa, sabe, naquele leitinho, sabe, naquela água de salsicha. Tem crente que vai levando a vida numa água de salsicha, sabe, aquela coisa rala, sem gosto, aquela coisa sem, do mesmo jeito. Não, você não foi, nós não estamos aqui para ser do mesmo jeito. Nós estamos aqui para crescer, para amadurecer, para aprofundar raízes. Nós estamos aqui para amadurecer espiritualmente. Nós estamos aqui para ganhar sustância. Crente tem que ter tutano para aguentar o pau que vem. A madeira cai para cima, irmão. Você tem que ter sustância. Nós não fomos chamados para ser molenga. Nós não fomos chamados para ser Maria Mole, não, irmão. Nós fomos chamados para ter robustez. Aleluia. Para não baquear por qualquer coisa, não. Para não ficar tristinho, sabe, magoadinho por qualquer palavra, por qualquer olho torto. Eu já estou querendo sair da igreja. Eu já estou querendo desistir da fé. Por qualquer coisa, não, irmão. Por qualquer pisada firme, por qualquer pisada dura que o diabo dá para cima de você, você já afina. Nós não podemos, irmãos, ser suscetíveis. Pelo amor de Deus. Paulo diz aos Gálatas: meus filhinhos, pelos quais ainda sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Cristo nasceu aí no teu coração. Cristo nasceu na tua vida. Cristo foi gerado aí dentro pela palavra e pelo Espírito. Então por quê? Eu estou fraco. Eu não aguento. Esse chororó, pelo amor de Deus. Fica firme, irmão. Deus é contigo. Deus chama a gente para o deserto. E o sistema de Deus para treinar a gente é um sistema bruto. O sistema de Deus para treinar nós é um sistema bruto. É um sistema bruto. Não tem jeito.
Não tem jeito, não adianta. Não adianta. Isso aqui não é autoajuda. Isso aqui não é pensamento positivo. Sabe, eu quero ir para a igreja para eu me sentir bem. Não, eu não vou pregar para vocês se sentir bem. Já vou adiantar para vocês. Eu não vou deixar você se sentir bem. Que gostoso, as palavras bonitas, as palavras encadeadas, as palavras versadas do pastor. Olha que não, irmão, não. As palavras que são como ponta de diamante, que ferem o meu coração, que me incomoda, que me intima, que me provoca, que me inquieta, que me fala que você tem que sair do culto falando: eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente, eu preciso me converter a Jesus. Não é para ficar na mesmice, do mesmo jeito, não muda nunca. A fé, irmão, não é uma autoajuda, um pensamento positivo, uma coisinha, assim, sabe aquela coisa, uma filosofia, sabe, uma filosofia para dizer assim: eu tenho, sabe, fica bonito, socialmente fica lindo esse negócio, sabe, eu tenho uma religião, eu vou no culto, que bonito. Não, irmão, aqui é o seguinte, nós somos pecadores. O negócio aqui é o seguinte, nós somos pecadores. Essa carne que está em nós aqui é uma carne inclinada para o pecado. Essa carne que está em nós detesta o Evangelho. Essa carne que está em nós detesta o Evangelho, não suporta o Evangelho. Essa minha carne aqui não gosta do Evangelho. Essa minha carne aqui não gosta de orar. Ela não gosta. Eu tenho que teimar com ela todo dia eu tenho que crucificar essa minha carne. Ela não gosta de orar. A minha carne não gosta de ler a Bíblia. A minha carne se ofende. A minha carne fica ofendida com o Evangelho. A minha carne fica ofendida com o Evangelho. Ela fica ofendida. A minha carne rejeita o Evangelho. É por isso que eu tenho que mortificá-la, negá-la. Sabe, irmão, eu vou falar para você, não tem um dia que eu estou com vontade de orar. Não tem um dia que eu falo: ai meu Deus, que vontade de orar. A minha carne fala: não é melhor você deitar no sofá? Não é melhor você ir ver outra coisa? Não é melhor você se distrair a tua mente? Aí eu falo: carne véia. Eu falo para ela todo: carne véia. Você tá rendida a Jesus. Jesus te capturou. Aí eu levo a minha carne para o Calvário e dobro ela diante da cruz. Eu abro meu confessionário e falo assim: irmãos, a minha vida é querer orar, e ainda mais 3 horas da manhã. Você é doido, irmão? Eu gosto de dormir. Eu gosto de picanha. Nossa carne foi feita para pecar, para se deliciar nessas coisas. Mas para que o Espírito tenha vez, para que o Espírito tenha liberdade, para que tenha milagre aqui dentro dessa igreja, para que o diabo caia por terra, para que haja libertação dos pecadores. Meu Deus, Jesus está aqui no nosso meio. Eu te levei para o deserto para te humilhar, para provar que você não é ninguém, para você baixar desse salto teu aí, para você largar a mão dessa sua prepotência, para você baixar a bola desse teu orgulho. Te trouxe aqui a minha presença, para você aprender a depender de mim, porque agora eu vou botar comida na tua boca, agora eu vou te sustentar. Irmão, você quer o Evangelho? É assim, é pegar ou largar, irmão. É pegar ou largar. Jesus não vai negociar a parte que te convém do Evangelho para você ficar bem
de um lado e do outro. Aleluia. Deus não aceita menos do que tudo. Aleluia. Não adianta rezar para Deus e para o diabo. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de lá. Aleluia. Mas nessa noite, pela graça de Deus, o Senhor te diz: vem para o lado de cá, porque aqui tem deserto, mas tem graça. Aqui tem deserto, mas tem revelação. Aqui tem deserto, mas tem provisão. Aqui tem deserto, mas tem milagre. Aqui tem deserto, mas tem poder. Aqui tem deserto, mas o diabo não tem vez. Vem para o lado de